Ok, então agora a gente vai analisar as medidas de tendência central, né? Medidas de tendência. Ok. E o que significam essas medidas de tendência central? Significa que você vai pegar vários dados e você vai condensar esses dados em um dado só, né? Então vamos supor que você coletou alguns valores. Você foi, por exemplo, está pesquisando o preço de um shampoo. E aí você coletou um shampoo caro. E esses valores aqui, 110, 130, 150, 170, 190 reais no shampoo. Como vocês podem ver, eu não sei nada sobre shampoo, né? Isso que dá ser careca. E aí alguém te pergunta, nossa, mas quanto custa um shampoo em média, hein? Aí você olha, um shampoo, em média, né? Custa aí uns 150 reais. Seria a resposta que eu daria. Se eu olhasse esses dados aí, eu daria essa resposta. Por quê? Bom, primeiro que esses números que eu escolhi formam uma PA, né? E o 150 está na posição central. Então ele é a média, né? Não só por causa disso, mas ele é a média de todos esses números. Se você soma tudo e divide por 5, você tem 150. Então a gente já tem a primeira definição. O que é uma média? Média. Se eu tenho um monte de números, x1, x2, x3, xn, a média desses caras é eu somar todo mundo e dividir pelo número, pelo n, né? Então, a média a gente costuma usar a letra grega mi, que é esse uzinho aí. Ele é a soma dos xi, a soma dos xis, dividido por n. Se os seus dados estiverem agrupados, né? Então vamos supor, esse aqui foi um exemplo, né? Uma definição. A gente, para calcular essa média nesse caso, né? A gente faria 110 mais 130 mais 150 mais 170 mais 190 dividido por 5, né? E aí vocês acreditem se quiserem, isso aí vai dar 150, tá? Pode fazer essa conta aí se você quiser, mas vai dar 150. É claro, né? Porque 110 com 190 é 300, 130 com 170 é 300, então dá 150 vezes 5 dividido por 5 é 150. Ok. Então, média a gente faz assim, a gente soma e divide pela quantidade. Mas nem sempre o negócio é tão fácil. Tá? Vamos supor que agora você tem uma situação um pouco diferente. Você passou em todos os supermercados da cidade de São Paulo. Em todos. São muitos, tá? Muitos. E você foi ver o preço desse shampoo gourmet, porque a sua namorada quer um shampoo gourmet e o dia dos namorados está chegando. Você tem que comprar um shampoo gourmet para ela, entendeu? Se você ama ela. E aí você coletou os dados, assim, você viu, poxa, essa história assim, né? Tem o lugar mais barato aqui, achei por 100 reais, promoção da Black Friday. Aí eu achei 150. Pô, mas em 5 lugares que eu fui, tava 150. Então eu vou anotar aqui, 150 vezes 5, né? Eu sei que não é 150 vezes 5, mas é 150 5 vezes. Aí eu passei em outro lugar lá, 160 reais, 160. E aí eu vi que esse 160 aqui tinha mais, sei lá, 8 lugares estavam 160. E aí também tinha por 190, eu achei mais em 4 lugares. Legal. E aí eu cansei, eu falei, não, chega, eu vou levar naquele lugar de 100 reais, pô, tá muito mais barato. Ok, mas primeiro eu passei em todos esses lugares. Como que eu calculo a média nesse caso, né? Eu posso somar todo mundo, né, de fato? Então aqui, se eu quiser, eu posso escrever isso dessa forma. Está vendo a diferença de pingado e de média? Eu nunca... Desmuta o seu microfone, explica aí. Eu não sei, eu vou na padaria e eu peço às vezes alguma coisa e falo, uma média? Não, é café puro. Média é café com leite, é isso? Eu acho que é. Acho que média é café com leite. Às vezes eu passo vergonha na padaria.
Não tanto quanto eu fui para o Rio Grande do Sul. Mas tudo bem, essa história fica para outro dia. Então você pode fazer uma tabela com o valor, o XI, a frequência com que ele aparece, quer dizer, quantas vezes ele aparece. Então o 100 apareceu uma vez, esse apareceu 5, esse apareceu 8, esse apareceu 4. O número total de vezes que você foi no mercado, né, seria a soma dessas frequências. Quanto que dá? 1 mais 5 mais 8 mais 4. Vai dar 18. Né? Você foi em 18 mercados. Só isso já é uma prova de amor. Né? Então, o N total é 18. Aí, se você quiser calcular essa média, você pode, sim, calcular essa média assim. 100 mais 150 mais 150 mais... Bom, mas é claro que você sabe que uma soma repetida é uma multiplicação, né? Então, você poderia fazer essa conta desse jeito aqui. Tudo isso dividido por 18, que é o número total. Aí essa conta, eu ainda posso escrever desse jeito. Eu posso fazer 100 vezes 1 sobre 18 mais 150 vezes 5 sobre 18 mais 160 vezes 8 sobre 18 mais 190 vezes 4 sobre 18. Né? Posso fazer desse jeito. Aí esse número, que é a frequência, e eu divido por 18, esse número tem um nome. A minha câmera está desregulando. Esse número tem um nome, que a gente chama de frequência relativa. É o quanto ele aparece relativamente. Tá? Então eu vou colocar mais uma coluna aqui, que eu vou chamar de FRI, a frequência relativa. Essa aqui é 1 sobre 18, esse aqui é 5 sobre 18, esse aqui é 8 sobre 18 e esse último é 4 sobre 18. E aí a média eu posso calcular como o primeiro valor, o x1, vezes a frequência relativa dele, mais o segundo valor vezes a sua frequência relativa, mais o terceiro valor vezes a sua frequência relativa. Bom, então uma outra fórmula para a média, e essa fórmula é muito importante, é fazer cada xi vezes a sua frequência relativa. E eu somo todo mundo. E ok, isso é outra fórmula para média. Tá? Ok, eu vou fazer um exercício envolvendo média. Tem alguns exercícios interessantes. E tem um truque padrão que eu acho que a gente deveria aprender. Tá? Eu não posso terminar esse vídeo sem mostrar para você um dos maiores truques que a gente tem. Imagina então, eu fui para 18 mercados. E a média dos preços que eu encontrei nesses 18 mercados não tem relação nenhuma com o slide anterior, tá? Eu não fiz a conta do slide anterior. Não fiz a conta. Mas agora imagina uma outra situação. Então vamos dar o exemplo para você não se confundir. Já estou vendo que vai confundir. Então pera aí, deixa eu mudar, pensar em outro exemplo. Você foi comparar o preço do PlayStation 5. Você quer muito comprar um PlayStation 5. E aí você comparou, você foi em 20 lojas diferentes. 20 lojas diferentes. E a média que você calculou, né? Então o N igual a 20. E você viu que o preço, em média, estava R$ 4.500. Nem sei, viu, gente? Não faço ideia. Não sou gamer. Então, a média dos preços foi R$ 4.500. Aí, depois que você fez todas as contas, você foi lá, anotou todos os preços, fez as contas. Aí você chegou na média e a sua mãe só te pediu a média para comprar o videogame. Aí você apagou os outros dados todos. Apagou tudo e ficou só com a média. Aí chega o seu irmão e fala, não, olha só, eu acabei de achar num lugar por 4.400. Ok, então eu tenho essa distribuição aqui, tem esses dados, e aí eu vou colocar mais um dado de 4.400. E o que eu pergunto, na verdade o que sua mãe está perguntando é, tá bom, mas qual que é a média dos preços? Porque se você falar, a média é 4.500, mas depois eu achei um de 4.400, ela não vai comprar, entendeu? Você não está se esforçando de verdade. Então, ela está esperando uma média, ela quer um único número.
E a minha pergunta é, como eu calculo a média dos preços que você viu, incluindo esse 4.400? E aí, a gente poderia fazer essa média assim, né? Essa média é o primeiro valor que você calculou, mais o segundo valor que você calculou, mais o terceiro, bom, até o 20º, né? Mais o 4.400, dividido por 21 agora, né? Você tem 21 elementos. Ah, tá, mas eu não sei quem é x1, x2, x3, x20. Não tem problema. O que você não quer saber quem eles são, você quer saber a soma desses caras. E a soma deles você tem, sabe por quê? Porque você sabe que a sua média original era 4.500. Então, o que significa essa... Meu chroma aqui está fora de esquadro completamente. O que significa essa média da 4.500? Significa que a soma desses valores dividido por 20, essa soma aqui, dividida por 20, dá 4.500. Então, você pode dizer que essa soma é 4.500 vezes 20. 4.500 vezes 20. E se você quiser, você faz a conta, né? Isso dá 90 mil. Ok. Então, para calcular a média nova lá, eu vou pegar esses 90 mil, vou colocar o 4.400, vai dar 94.400, e vou dividir isso, 94.400, por 21. E essa conta deu 4.495,2. 4.495. Ou seja, diminuiu a média, né? A média era 4.500, você apresentou um novo e a média caiu para 4.495,2. Ok? Então, isso é um exercício muito importante para a gente saber calcular média quando você adiciona ou tira só um valor, tá? Então, é importante se ligar aí nesse exemplo. E no próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre mediana.